Dia 6. Redenção. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito, que estava junto do Pai, é quem o revelou. João 1, 17 e 18. O Antigo Testamento está repleto de coisas difíceis de compreender. Histórias de peixe que engole homem, um dilúvio que reiniciou a terra, um grupo de instrumentos que derrubou as muralhas de uma cidade, apenas para citar algumas. E há muito mais de onde isso veio. Algumas histórias são tão fora do normal que são difíceis de imaginar. E às vezes, torna-se ainda mais difícil discernir o propósito de Deus por trás delas, pelo menos num primeiro momento. E é por isso que ler sobre Jesus é mesmo uma dádiva. Muito do que Deus fez no Antigo Testamento faz sentido quando aprendemos sobre as coisas que Jesus fez e disse no Novo. Vejamos sobre o peixe. Deus quis salvar as pessoas pecadoras e problemáticas de Nínive, mas seu porta-voz não quis aceitar a tarefa. Em vez de permitir que Jonas velejasse em direção oposta, Deus fez com que ele fosse atirado para fora do barco, engolido por um monstro marinho que prontamente nadou em direção à praia, e Jonas seguiu para Nínive. Durante 3 dias e 3 noites, Jonas esteve na barriga da fera, o mesmo período em que Jesus esteve no túmulo. Uma vez ressurreto, vamos imaginar, deixado na praia, Jonas entregou a mensagem de arrependimento e redenção da parte de Deus, e os ninivitas creram. A história da salvação de Nínive foi um retrato, um prenúncio do que aconteceria na cruz. 1. A humanidade se rebela contra Deus. 2. Deus faz algo maravilhoso para que a retidão seja restaurada. E 3. Deus dá graça às pessoas que creem. Então, a história de Noé também. Deus lhe disse para construir o maior barco jamais visto, um tão gigantesco que não podia ser rebocado do local da construção para a doca. A água teria que vir até ele. E Noé resistiu à incansável zombaria de todos os rejeitadores de Deus que estavam assistindo. Isso é, até que a chuva chegou, inundou a terra e varrendo todo ser vivente que não estava naquele barco. A história da salvação de Noé foi um retrato, um prenúncio do que aconteceria na cruz. Primeiro, a humanidade se rebela contra Deus. Segundo, Deus faz algo maravilhoso para que a retidão seja restaurada. E terceiro, Deus dá graça às 8 pessoas que creram. E não nos esquecemos de Jericó, uma cidade fortificada que estava entre os israelitas e a terra que Deus lhes tinha prometido. Deus disse aos israelitas para conquistar Jericó marchando ao redor de seus muros por 7 dias enquanto tocassem trombetas. Talvez a menos intimidadora de todas as buzinas, mas eu discordo. No 7º dia, Deus fez as muralhas da cidade desmoronarem. Em seu interior, exceto um pequeno remanescente de crentes. Mais uma vez, a história da salvação de Israel foi um retrato, um prenúncio do que aconteceria na cruz. 1. A humanidade que se rebela contra Deus. 2.
Deus faz algo maravilhoso para que a retidão seja restaurada. E 3. Deus dá graça às pessoas que creem. Esse padrão 1, 2, 3 verifica-se na maioria das histórias do Antigo Testamento, mas os sinos e assobios sobrenaturais evitam que vejamos o cerne da questão, que desde o primeiro momento da Terra até agora, e desde agora até o final do mundo, tal como conhecemos, Deus está escrevendo uma história de resgate e redenção. E Jesus, o Criador do mundo, aquele que assobia e faz as nuvens derramarem neve, aquele que esculpiu o Monte Everest e escavou o Grande Canyon, o que mapeou todas as estrelas e pendurou elas, incluiu a si mesmo nessa história. Ele se permitiu, na forma humana, que se rebelasse contra ele. 2. Proporciona algo maravilhoso para que a humanidade fosse restaurada. E 3. Dá graça a todos que creem. E por que Jesus nos restaurou? Mostrando-nos quem era Deus e o que Ele estava fazendo. Podemos aprender com o Antigo Testamento, porém não temos mais que repeti-lo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. Jesus é quem o revelou. João 1,18. Foco da oração. Agradeça a Deus por sua história de redenção, então peça que Ele se revele cada vez mais em tudo o que você o está buscando. Seguindo em frente. Qual foi o objetivo do padrão 1, 2, 3 de Deus no Antigo Testamento? O que o sacrifício na cruz revela a você sobre Deus Pai? Como você pode viver a gratidão pela graça que já recebeu pela sua rebelião? Te espero amanhã no próximo devocional.